É isso, meu Brasil! Vencedores e perdedores, o último da temporada de 2025. É claro que vai ter vencedores e perdedores da Free Agency, do Draft, etc, etc. Mas aquele semanal gostoso, que é o VP, que vocês gostam tanto, este é o último da temporada, né? Vamos a 7 vencedores e 7 perdedores do Super Bowl. E eu não fui tão criativo assim. Vocês podem falar, nossa, mas o Kurt arranjou 7 vencedores, 7 perdedores? Pois é, eu consegui, mas não foi tão difícil assim. Vim no voo pensando. Eu poderia me colocar como perdedor aqui, porque quem já me viu pessoalmente, parece campanha política. Você me conhece. Eu sou alto, tenho 1,90 m. É uma tragédia dormir em avião com 1,90 m. Não consigo. Então, assim, eu tô exausto. Se você não percebeu, eu tô usando a mesma roupa do vídeo da segunda-feira, porque eu acabei de chegar em casa. São 1h16, eu cheguei meio-dia em casa, amassei meus gatos, penteei o Tom, escovei o dente deles. O meu ainda não escovei, mas daqui a pouco eu escovo e aqui estou gravando. Vamos lá, vencedores, vinheta na tela, André. Vamos começar com o Sam Darnold. Estatisticamente não foi um jogo impressionante, 50% de passes completos, muito pelo excelente trabalho da defesa da secundária dos Patriots, mas um jogo que ele apagou a sua história negativa, né? Dos turnovers, sobretudo, foram 20 na temporada regular, nenhum na pós-temporada, e o Sam Darnold jogou de maneira sólida esse jogo, de maneira inteligente. E aí, eu sei que alguém pode olhar e falar, tá, mas ele não teve turnover porque ele não foi exigido, porque os Patriots não fizeram nada no ataque, então ele pode ser conservador. Eu até entendo esse argumento. Claro que o risco de turnover seria maior se ele tivesse que ser mais agressivo. Mas ao mesmo tempo, eu senti o Sam Darnold com muita compostura nesse jogo, né? E vendo de perto, senti isso ainda mais. Escalando o pocket, sentindo bem a pressão e tudo mais. Então, eu acho importante ressaltar o jogo que o Sam Darnold fez, porque uma das chances que New England teria é se ele espalhar essa farofa. E ele não espalhou a farofa, fez um jogo muito sólido e termina uma reviravolta que para mim é a maior reviravolta de todos os tempos na posição de quarterback. Ah, mas teve o Kurt Warner, tal. Mas o Kurt Warner não foi uma reviravolta. O Kurt Warner começou muito de baixo, né? Reviravolta porque o Sam Darnold foi a terceira escolha do draft, depois de jogar em USC, colapsou totalmente, teve vários times na sua carreira, nos Jets não deu certo, aí os Panthers trocam por ele, aí o time começa 3-0, lembra? Esse 3-0 dos Panthers, aliás, foi o primeiro momento que o ESPN League teve a pauta qual o 3-0 mais mentiroso da NFL. Todo ano essa pauta existe, não só no League, mas em todos os lugares, tá? E o Carolina Panthers com o Sam Darnold, acho que foi o que mais me marcou, né? E eu lembro que na época eu falei, gente, eu não consigo confiar. Enfim, muitas vezes eu disse isso sobre o Sam Darnold e você também. Aí, ó, bateu a porta, tá vendo? Não me venha com churumelas, tá? Você, torcedor do Seattle Seahawks, porque eu tenho certeza que você, nos playoffs, estava morrendo de medo. E como eu tenho essa certeza? Porque um dos editores do nosso canal, o Denis, o editor dos documentários, torce pra Seattle. Não me venha enganar, ok? O que o Curti nunca acreditou. Ah, seus safados. Quem literalmente acreditou foi o Sam Darnold e os pais dele, como mais ou menos ele deu a entender, né? Mas vamos falar sério, baita história, baita reviravolta. Acho que não aconteceu algo assim, um quarterback sair do topo pro fim para voltar pro topo. É muito legal mesmo. Ó, o segundo vencedor é o Kenneth Walker. É o primeiro MVP da posição de running back desde o Terrell Davis, no Super Bowl, claro, né? Desde o Terrell Davis no Super Bowl 32, ou seja, temporada 1997. Terrell Davis que era um dos melhores running backs da NFL na época, né? Infelizmente sofreu com muitas lesões, tal, teve temporada de mais de 2.000 jardas e foi a peça que faltou para o John Elway, também conhecido como Josh Allen dos anos 80, a finalmente vencer o Super Bowl. Mérito, claro, do John Elway, que tem um helicóptero hit e tal, não vou tirar o mérito dele, eu amo o John Elway, mas né, é uma questão, contexto histórico que eu estou dando para vocês. E a defesa dos Patriots jogou muito bem contra o jogo aéreo, mas o Kenneth Walker conseguiu transpor, né, essa barreira que foi a defesa de New England, especialmente com o Milton Williams e o Christian Barmore durante a temporada, né? O Milton Williams chegou a perder jogos no final da temporada. Grande jogo, grande pós-temporada do Kenneth Walker. Agora, vamos mostrar amor aos Panthers. Panther também é gente, e o Michael Dickson é um dos melhores Panthers da NFL. A gente fala isso faz bastante tempo, mas como se trata de Panthers, talvez seja menos falado. O Michael Dickson teve 3 punts dentro da linha de 5, fez um trabalho excepcional, é um dos melhores Panthers da NFL. E num jogo que acabou ficando truncado, posição de campo foi muito importante, né? Porque o Dickson acabou colocando o ataque dos Patriots com as costas contra a parede e a costas contra a parede com o front de Seattle vindo, né? Então, eu até falei na transmissão, foi um domínio, ataque, defesa e time de especialistas para Seattle. E o próximo vencedor é o Josh Myers.
que quebrou o recorde de field goals feitos no Super Bowl 5. Foram 17 pontos na conta dele. Vitória passou também pelo Josh Myers nesse Super Bowl 60, tá? Então elogiando 2 membros de time especialistas aí no Super Bowl 60. Quinto vencedor vai ser o único dos Patriots aqui, é impossível não colocá-lo, porque ele venceu o duelo contra o Jackson Smith-Njigba. Christian Gonzalez, que chegou a impedir um touchdown, inclusive, né? Eu acho que teve um momento da transmissão que eu fiquei muito feliz, porque quando eu consigo analisar algo assim e esse algo acontece, se materializa, nossa, eu sinto assim, uma sensação tão gostosa de trabalho bem feito. Uma das jogadas na red zone dos Patriots estava do Seahawks, estava o Jackson Smith-Njigba isolado em um dos lados da formação e o Christian Gonzalez, como foi por boa parte do jogo, marcando no mano a mano. E pela situação, terceira descida, tal, situação de jogo, eu falei na transmissão, é uma bola na endzone e o alvo vai ser o Smith-Njigba. Foi. O Christian Gonzalez, obviamente, também sabia disso. E ele deu um tapa na bola providencial. Grande jogo do Christian Gonzalez, né? Foram 8 alvos e 3 recepções permitidas por ele só nessa partida. Sexto vencedor é a NFL no Brasil, tá? A gente vai ter o Dallas Cowboys aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, provavelmente em setembro. Franquia mais valiosa, não só da NFL, dos esportes americanos, mas do mundo. Nenhum clube esportivo é tão valioso como os Cowboys. E os Cowboys vão jogar no Maracanã contra adversário a definir. Eu ouvi alguns rumores em Santa Clara, mas como eu não tenho dupla confirmação de fonte, eu não vou divulgar, tá? É em off. Então, vamos ver se a gente tem mais rumores em breve, mas confirmado tem o Dallas Cowboys. Oficialmente a gente deve ter o outro time em maio, tá? A NFL no Brasil, por quê? A gente teve 2 coberturas em loco do Super Bowl, estive numa delas na Globo, mas a ESPN mais uma vez, e 2 equipes fantásticas, e uma audiência incrível, somando os 2 canais, mais a GETV no YouTube, aqui no YouTube. Pela primeira vez a gente teve um Super Bowl em português no YouTube, e neste momento, no momento que eu gravo este vídeo, até postei nos stories, o on-demand desse vídeo, né, da live do Super Bowl 60, está com mais de 7 milhões de visualizações. É o conteúdo esportivo de não futebol mais assistido da GETV disparado. Eu acho que isso fala bastante sobre o crescimento da NFL no Brasil, mesmo. Então, com tudo isso, eu acho que a NFL no Brasil tende a crescer ainda mais. Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso tudo e de continuar cumprindo a minha missão diária, né? Eu tinha um objetivo muito definido, que era comentar um Super Bowl em loco. Graças a Deus isso aconteceu. A Deus e a muitas pessoas, né? Não faço isso sozinho. A você que está assistindo, porque se eu não tivesse nenhum tipo de relevância, isso não seria possível, vamos falar a verdade. Então, obrigado pela sua audiência aqui também. Mas, acima de tudo, o mais legal é isso, né? E essa é a minha missão diária, divulgar mais a NFL, levar mais a NFL a cada vez mais pessoas, e eu fico muito emocionado disso acontecer. Enfim, eu vou abrir um parênteses. Meu sogro, ele assistiu a NFL pela primeira vez no MM, né, nos melhores momentos, que passou depois do BBB no domingo à noite na TV Globo. Então é esse tipo de coisa que me deixa extremamente contente, né? É para isso que a gente está aqui no dia a dia. E para terminar, eu comecei com o Sam Darnold, mas para terminar com chave de ouro, o Mike Macdonald. Eu queria colocar vários defensores aqui de Seattle, especialmente o Hall, mas o miolo da linha defensiva, o Devon Witherspoon, queria colocar todos. Mas eu vou colocar o Mike Macdonald pelo exemplo Josh Jobe. Lembra que eu falei, antes do Super Bowl, que o meu voto para técnico do ano era o Mike Macdonald, porque literalmente todos os jogadores de Seattle estão no melhor momento de sua carreira? Todos! Kenneth Walker, Sam Darnold, Jackson Smith-Njigba, todo mundo da defesa, todos estão no melhor momento da carreira. Gente, isso não acontece por acaso, é treinador. O Josh Jobe passou longe de comprometer nessa temporada e agora no Super Bowl. Pelo contrário, ele jogou pra cacete no Super Bowl. E era um jogador que pouca gente olhava com bons olhos. Que trabalho incrível do Mike Macdonald, que já entra pra história, de verdade. Eu sei que parece, não tem distanciamento histórico para falar algo assim. A defesa do Mike Macdonald é incrível e não é de hoje. Torcedor dos Ravens, você sabe muito bem do que eu estou falando, você está com saudade, né? É isso. Vamos para os perdedores, mas antes, lembrando que a gente tem o nosso cupom de desconto para Invictus, para você ter 10% de desconto nos produtos. Obrigado, Invictus, pela mochila que me deu de presente aí como recebidos, porque ela cabe tudo e eu não precisei levar uma mala a mais, né, para o Super Bowl. Então eu levei uma mala de rodinha, tá, para comprar meus cookies, né, meus Chips Ahoy, mas a minha mala de ombro, né, que eu levei para o estádio, tal, com carregador, com laptop, com
com tablet, com toda a minha parafernália, coube tudo na mala da Invictus, que também tem adesivos, também tem o copo térmico, o cupom está aparecendo na tela. Vai lá no site da Invictus, porque os produtos estão em promoção e ainda dá para colocar os 10% do meu cupom, que o cupom está aparecendo, curte. Vamos para os perdedores agora. Vamos lá, perdedores. Como um todo, a classe de 2018. Mas os maiores símbolos da classe de quarterbacks de 2018 são Josh Allen e Lamar Jackson. Porque se me falassem, eu não vou nem falar há um ano não, se me falassem há 6 meses que o primeiro quarterback campeão da classe de 2018 do draft seria o Sam Darnold, sendo que é uma classe que tem Baker Mayfield, Josh Allen, Lamar Jackson, eu ficaria muito espantado. Não por demérito do Seattle Seahawks, mas pela história do Darnold. Que coisa insana. E aí, gente, queira ou não, esse argumento vai pesar muito para a opinião pública. Para mim não pesa tanto, para ser sincero, mas eu tenho que pensar em vocês, tenho que pensar na opinião pública. Eu não estou analisando sozinho o jogo. Vai pesar como uma crítica a Josh Allen e Lamar Jackson, porque sou um tanto quanto absurdo. Mas claro, vale lembrar que o esporte é coletivo, etc, etc. Queira ou não, machuca os dois. Mas sabe quem machuca também? O Minnesota Vikings. O general manager foi mandado embora, coincidentemente com o Sam Darnold chegando no Super Bowl, e agora a Minnesota vai para a próxima temporada com o J.J. McCarthy de quarterback, que é uma grande incerteza. McCarthy já é bust? Não dá para cravar que ele já é um bust, tá? Não vou fazer isso. Ele vai com risco para a próxima temporada, não só pelo desempenho em campo, mas pela falta de desempenho, porque não joga o que deveria jogar por conta de lesões. E enquanto isso, os Vikings tiveram o Sam Darnold e não rolou, né, a continuidade dele, uma questão até financeira, pelo que eu li de rumores, e ele foi para o Seahawks e foi campeão do Super Bowl. Então os Vikings, olhando para tudo isso, ficam, mais ou menos tipo o Ted com a Robin, que nunca teve nada a ver, inclusive, um com o outro, né? Porque a Robin é uma mulher de personalidade, a Robin é uma mulher intensa, e o Ted é um grande de um bundão, né? É um colossal de um bundão, não sabe o que é da vida, xarope pra cacete. Sou contra o Ted. Nunca mereceu a Robin. E aí no final da série vai lá, mostra a cornetinha, enfim. Será que o Sam Darnold vai voltar pros Vikings daqui 5 anos? Aliás, espera aí, deixa eu abrir uma coisa. Porque eu falei isso no carro, saindo do estádio. Falei pro EV, para quem estava no carro, que o Sam Darnold ganhou uma grana nessa pós-temporada de bônus. Se liguem. O Sam Darnold ganhou $500 mil por ir aos playoffs, aí ele ganhou mais $1 milhão por ganhar a semifinal da NFC, depois ele ganhou mais $1,5 milhão por ser campeão da NFC e mais $2,5 milhões por ser campeão do Super Bowl. Parabéns a gente do Sam Darnold, você brilhou! Gente, vocês têm ideia aqui, ó. O Sam Darnold ganhou nessa pós-temporada. Só na pós-temporada, o Sam Darnold ganhou $5,5 milhões. Impressionante. Vamos pro terceiro perdedor, o Pete Carroll. Porque o Pete Carroll foi mandado embora dos Raiders, o John Schneider continuou no Seahawks, e olha o trabalho do John Schneider desde que o Pete Carroll saiu só no draft, tá? Desconsiderem o Lawrence, o Sam Darnold, só o draft. Grace Abel, Emmanuel. Pega os últimos drafts que o John Schneider fez em Seattle. É sacanagem de bom, tá? John Schneider é um general manager top 5 com certeza absoluta. Vamos pegar alguns nomes? Grace Abel, Nick Emmanuel na segunda rodada, escolhaça, né? Byron Murphy, Devon Witherspoon, Jackson Smith-Njigba. Eu lembro que muitas vezes eu elogiava o draft de Seattle e tava faltando algo a mais pro time encaixar. E veio esse algo a mais na temporada de 2024 com o McDonald e neste último ano com o Sam Darnold, porque é importante falar. Ele espalhou a farofa muitas vezes? Sim, ele espalhou. Mas os Seahawks venceram o Super Bowl por conta do Sam Darnold, tá? Porque a final da NFC foi o melhor jogo da carreira dele. Não foi apesar do Sam Darnold, eles venceram por conta do Sam Darnold. Pete Carroll, tadinho. Machuca, hein? Agora, ó, Drake May. 50% de pressão. Se eu passei pano pro Patrick Mahomes ano passado, que também teve uma porcentagem parecida, e também no Super Bowl que ele perde pra Tampa, eu tenho que ser coerente, eu tenho que usar o mesmo argumento. Não é porque o Patrick Mahomes é o Patrick Mahomes, lindo, maravilhoso, GOAT, pó, baby GOAT, que um outro quarterback sofrendo a mesma porcentagem de pressão, eu vou tacar pedra. Mas fato é, não sei vocês,
Coloquem nos comentários o que vocês acham. Mas eu senti o Drake May um pouco acuado. Teve a questão da pressão, teve a questão de ele ter pouco tempo, teve a questão dele apanhar que nem pandeiro no pagode, né? Isso tira o ritmo do quarterback. Eu não isento 100% o Drake May nesse jogo, mas fato é que ele sai como perdedor porque alimenta o discurso de que o Drake May só jogou bem por conta do calendário, o que eu não acho verdade. Independente do calendário, o calendário sim teve alguns pontos mais fracos, mas mesmo com isso, o Drake May foi um dos quarterbacks mais pressionados da NFL e ele foi o primeiro em porcentagem de passos completos pressionado, primeiro em rating pressionado, teve 10 touchdowns pressionados, teve 8.8 jardas por passe pressionado, então assim, calma aí, né? A gente vai de um extremo pro outro, de Drake May candidato a MVP para Drake May um lixo? Calma nós, né? Eu não vejo por aí. Mas ao mesmo tempo, o que eu vi foi um Drake May acuado no Super Bowl, né? Eu esperava um pouquinho mais de puxel, independente do outro lado, que tem muito mérito, claro. Quinto perdedor, o Josh McDaniels. Eu falei bastante na transmissão. Demorou para colocar o Trevor Henderson para correr com a bola, com o Ramondre Stevenson não ia dar em nada. Demorou para colocar mais o Hunter Henry no jogo, por exemplo, né? Já destaquei que Seattle foi um time que sofreu contra Tyrants em alguns momentos da temporada. O Kyle Pitts passou das 90 jardas, os Tyrants dos Titans tiveram boa produção, os Tyrants dos Rams 6-16 tiveram boa produção, etc, etc. Mas a verdade é que mesmo que o Josh McDaniels tivesse sido um pouco mais agressivo, o resultado talvez não teria sido tão diferente, talvez tivesse tido até mais turnovers, mas eu acho que o McDaniels poderia ter feito alguns ajustes mais cedo, eu acabei de citar alguns deles. Tem o outro, por exemplo, o Drake May correndo com a bola. Seattle se deu 5 jardas por carregada contra quarterbacks neste ano e o Drake May teve 60 jardas contra os Broncos, que também é uma defesa que pressiona muito o quarterback. Por que isso não aconteceu no Super Bowl? Então eu acho que o Josh McDaniels ele sai um pouco como perdedor. E algumas pessoas falaram assim, mas não é uma vingança, porque foi há 11 anos o jogo. Mas o Josh McDaniels esteve naquele elenco de 2014 que vence Seattle. Então, o que você, torcedor de Seattle, pode apontar o dedo e falar assim, nos vingamos, ninguém morre nos devendo, haha, é o Josh McDaniels. Sei lá, não gostei muito do play calling, não. Para terminar, Will Campbell foi uma calamidade no Super Bowl. Ele foi uma calamidade na pós-temporada como um todo, né? Ele chega no Super Bowl como o jogador de linha ofensiva que mais cedeu pressões. Pelo Next Gen Stats, foram 14 pressões cedidas pelo Will Campbell. 14! É coisa pra cacete, gente. No primeiro quarto eu já vi que ia dar merda. Eu olhei assim, porque os Patriots atacaram pro outro lado, tava na frente da nossa cabine. Quando, no início da jogada, cara, era muito nítido que assim, o Will Campbell não ia dar conta dos defensores de Seattle, braço longo, que eles têm, né? E o Will Campbell não tanto. E, cara, me lembrou um pouco o Joe Thuney na temporada passada. O Joe Thuney, merecidamente, aí um finalista do prêmio de protetor do ano, jogou pacas pelos Bears como guard nessa temporada, mas improvisado no Super Bowl contra os Eagles, pelos Chiefs, como offensive tackle, deu ruim. Uma das interceptações, inclusive, do Patrick Mahomes contra a Philadelphia no Super Bowl 59, é numa pressão sofrida pelo Mahomes pelo lado do Joe Thuney. O Will Campbell como guard, eu acho que dá uma liga aí, tá? É legal. O Will Campbell como offensive tackle, e aí New England provavelmente gastou uma escolha top 5 num guard. Não dá pra julgar, não dá pra fazer engenharia de obra pronta, porque New England precisava desesperadamente reforçar a linha ofensiva. E por incrível que pareça, a linha ofensiva dos Patriots no ano passado, temporada de 2024, era pior do que essa. Parece loucura dizer isso, né? Você pode estar assistindo, um protocolo, tiririca, pior que tá, não fica? Mas foi pior ano passado. Vamos ver o que vai acontecer com o Will Campbell, tá? Mas eu moveria ele pra guard. E pra terminar, eu acho que para os Patriots terem uma chance nesse Super Bowl, eu até fiz um vídeo, né, o caminho, o mapa da mina e tal, era importante correr com a bola bem. E New England não conseguiu isso. Muito mérito da melhor defesa da NFL contra o jogo terrestre, que foi Seattle. Mas foi uma coisa feia de assistir, tá? Porque qual foi a lógica do McDaniels? O Trevor Henderson, ele é um risco na proteção ao passe. Ele não é um bom running back bloqueando. Josh McDaniels tem nojinho de running back que não bloqueia, desde sempre. E aí, no início do jogo, colocou mais o Ramondre Stevenson, que é um operário do jogo terrestre. O Ramondre Stevenson, assim, não é um jogador ruim, às vezes ele tem seus fumbles, isso é um problema, não é um jogador ruim. Então, colocou o Ramondre Stevenson ali, porque jogando contra Seattle com essa linha ofensiva, ia ser importante o running back bloqueia, né? Aí, o Ramondre não fez tanta coisa correndo com a bola, entrou mais o Henderson, mas também não teve jogadas tão explosivas, né? Seattle conseguiu conter o jogo terrestre, New England teve situações de terceira descida longa com frequência,
E aí o efeito dominó aconteceu, né? Não tem como. O ataque em situações de terceira descida longa, com uma linha ofensiva ruim, contra uma defesa como essa, não ia ter como ter alternativa no New England Patriots. Gente, é isso. Fizemos o extrato que podíamos. Tem vídeo para os membros perguntando e respondendo. Os Patriots chegando no Super Bowl foram uma farsa? E aí, o que você acha? Eu respondo para os membros. Seja membro Like Plus. E agora eu vou tirar um recesso de 8 dias, aproveitando que tem carnaval. Eu tô exausto, acabei de chegar do voo. A gente saiu... Cara, a gente pegou o voo meio-dia, horário de São Francisco / São José. Meio-dia, a gente pegou, então... Eu tô no avião das 5 da tarde de ontem, segunda, até agora há pouco, manhã de terça-feira. Eu passei quase um dia inteiro no avião, no todo, né, em aeroporto e tal. Tô exausto. Então, aproveitei para já gravar o Vencedores e Perdedores pro André editar. E aí eu vou tirar esse recesso até pelo menos a quinta-feira da semana que vem pós-carnaval, tá bom? Beijo para vocês, obrigado pela companhia, obrigado por fazerem parte desse meu sonho. Porque como eu falei, não seria possível eu estar na posição que eu estou se as pessoas não abraçassem o que eu tenho a dizer, se elas não se importassem com o que eu tenho a dizer. E eu não estou falando que vocês têm que concordar com tudo o que eu tenho a dizer. Não, eu só faço questão de estabelecer uma conversa. Eu dou minha opinião, às vezes eu estou certo, às vezes eu estou errado. Quando eu estou errado, eu reconheço. Quando eu estou certo, eu não fico dando tapinha o tempo inteiro no meu ombro. Às vezes eu vou fazer porque é gostoso, né? Eu não fico lá, olha só, começou incrível, olha lá, eu falei que o Trubisky era horroroso. Não vou ficar fazendo isso o tempo inteiro. Quando eu estou errado, eu faço questão de falar, gente, não ponderei isso, isso e isso. Porque é um diálogo, e eu estou aqui para ser seu amigo. E eu me sinto seu amigo. E eu sei que muitos de vocês assistindo sentem isso também. Então, obrigado pela companhia nessa temporada. Foi a temporada disparado mais difícil da minha vida, cobrindo a NFL. Desde o início do site, do Pro Football, lá atrás, em 2011, que era uma coisa mais amadora, feita por amor, até minha primeira temporada como comentarista na ESPN, até agora, essa primeira temporada com a Globo, como um todo, foi a temporada mais difícil, pelas viagens para o Rio, uma equipe nova que me abraçou muito, a gente levantou a casinha, como falou eu e a EV, em 10 dias, basicamente, o contrato foi assinado no final de agosto, conheci muita gente nova, mudei de escola, né? E é isso. Estou muito feliz, estou muito realizado e volto com tudo em breve, tá? Como você sabe, eu não tenho nojinho de off-season. Eu amo a intertemporada da NFL e eu faço questão de fazer você amar também essa intertemporada da NFL. Franchise Tag em breve, Combine, Free Agency, Draft, Pós-Draft. Aí eu vou casar, vou pra lua de mel, aí eu volto, o Aaron Rodgers assina com os Steelers e logo menos sem training camp. Obrigado pela companhia durante toda essa temporada, um beijo carinhoso e até a próxima. Obrigado, meus editores também. André, você ouviu até o final? Obrigado ao André e ao Denis, meus editores. Denis que torce para Seattle, está muito feliz, inclusive. Até a próxima. Tchau.